Vamos orar. Eu quero convidar você a ficar em pé, todo mundo, por favor. Nós orarmos ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade que nós temos nesta manhã de estarmos juntos novamente, de cantarmos, orarmos, lermos a Bíblia, ouvirmos a palavra de Deus pregada, apresentarmos-nos com danças, com cânticos ao Senhor. E obrigado por esse lugar separado para a glória do Teu nome em todos os sentidos. Bendizemos o Teu nome porque é uma manhã muito especial de inauguração desse final de semana da Jocum Cerrado, e te pedimos ao Senhor que o Senhor continue a falar aos nossos corações com tudo que o Senhor já tem falado, feito e inculcado nas nossas mentes e nas nossas vidas. Dá-nos a graça, Senhor, de entender esse momento, e dá-nos a graça também, Senhor, de aceitarmos a Tua generosidade como filhos do Teu coração. Abençoe-nos então, para que nós nos abençoemos uns aos outros nesta manhã. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados ao Senhor nesta manhã. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos ofertar ao nosso Deus com alegria no nosso coração, dízimos, ofertas, aquilo que Deus colocou no seu coração para o sustento desse lugar, para a obra do Senhor ao redor da terra, especialmente nesse dia, enfatizando a inauguração da Jocum Cerrado, né? Nós que somos uma igreja que pretendemos e gostamos disso, e nesse rumo das nações para abençoar os povos, traga o seu dízimo, a sua oferta, com alegria no seu coração, como diz a Bíblia, sem constrangimento algum, não por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Então vem à frente, enquanto a gente canta a próxima canção, por favor. Agradecemos o Senhor a graça de poder dar para esse ministério específico, e tem tentado ser fiel a Ti na proclamação do Teu reino de fato. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor toca o coração de cada um de nós, dos Teus filhos, das pessoas, para que elas peguem um pouco do seu dinheiro e contribuam para a obra realizada sobre a face da terra. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, de cada um de nós, para que nós reconheçamos que de Ti vem todas as coisas, porque diz a Tua palavra que nós recebemos de Ti, das Tuas mãos, damos para o Senhor de volta. Muito obrigado por Tua bondade, generosidade para conosco, pelo Teu cuidado. E ajuda-nos, Senhor, sempre, sempre, sempre nos lembrarmos de sermos fiéis ao Senhor naquilo que o Senhor mandar nós fazermos. E isso principalmente também na questão do dinheiro, que nós ouçamos, obedeçamos e vençamos assim o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade. Obrigado por esse povo simples desse lugar que tem sido fiel em sua grande maioria. E eu te peço que todos, um a um, sejam convencidos pelo Teu Espírito
dessa graça de poder dar. Louvado seja o teu nome, muito obrigado, mais uma vez em nome de Jesus, amém. Podem assentar, por favor? Todos aqueles que têm aviso, vem cá rapidinho para dar um aviso rápido. Hoje é tudo muito rápido, tá certo? Enquanto vocês vêm, silêncio, por favor. Todo mundo silêncio e ouça. O negócio é o seguinte: nós teremos a marcha para Jesus. E, inclusive, quero dar boas-vindas especiais para o pastor Valdir, que está aqui, a sua esposa. O pastor Valdir é presidente do Compaz, ou dos pastores de Uberlândia, é um amigo pessoal. O pastor Valdir nos inspirou a fazer esse galpão aqui, quando nós visitamos o seu galpão, onde hoje à noite estaremos com o Jimmy, isso vai ser falado mais tarde um pouquinho. Mas o pastor Valdir, eu, Sirlei e outras pessoas fomos lá no galpão dele, e isso é desse jeito aqui, porque a gente se inspirou lá no local dele, né, pastor Valdir? E o pastor Valdir, à frente de todos nós do Compaz, está promovendo com todas as igrejas de Uberlândia a marcha para Jesus. E nós, como vídeo, estaremos lá. Preste atenção, naquele dia nós vamos vestir aquele colete do Anjos da Rua, do Sopão, aquele colete, acho que a gente tem uns 60 só, tipo verde-limão, mas eu quero desafiar vocês a irem de verde. Não precisa ser verde e amarelo, tipo protesto contra a Dilma, não, mas vai assim, vai de verde, tá certo? Verde, se puder ter um verde lá, para a gente ir de verde, fazer um blocão lá no meio da marcha para Jesus. Você receber isso aqui, leve e ore por isso, e pregue em algum lugarzinho que você possa também orar sempre. Outro folhetinho que você tem recebido aí, todos os domingos, para não esquecer, 3 ou 4 ou mais, desse dia 31 de maio, às 10 da manhã, nós, algumas igrejas, eu espero que muitas, né, pastor Valdir? A gente fecha os nossos lugares de reuniões de manhã no domingo, e às 10 da manhã nós vamos lá para a Praça da Cívica, do lado do gabinete do prefeito. E nós temos aqui um folheto específico sobre o Dia da Igreja Perseguida, com a relação de 50 nações mais perseguidas por causa do nome de Jesus, 50 igrejas nas nações, a Igreja de Jesus nas nações, em 50 nações, as mais perseguidas, né? Então, coloque isso aqui em algum canto, principalmente perto do Facebook, aí eu acho que você não vai esquecer de orar por isso aqui. São 50. Então, por favor, ore por isso e venha no dia 31 conosco. Não haverá celebração aqui, a celebração será na praça, com louvor, oração, a equipe do louvor estará dirigindo. Eu tenho convidado outras pessoas de outras igrejas para a gente fazer um mix lá, e nós vamos orar e vamos receber 3 pessoas importantes nessa área para ensinar para nós um pouquinho sobre o que é a igreja perseguida. É o Marcinho, que está inclusive visitando a gente com a família, vindo da Índia, está aqui hoje inclusive, o Marcinho, a Patrícia e a família. Tem o pastor da Síria, que eu esqueci o nome dele agora, Gerer Kalash, alguma coisa assim, vem com a esposa de Curitiba e a filhinha, vai dar uma palhinha lá para nós, também vai na igreja do pastor Valdir. E temos ainda a Celina, que está visitando aqui o Brasil, veio para o casamento do irmão dela, ela é do Nepal. Então, 3 pessoas que participarão, não será assim um culto, vai ter 50 minutos de pregação cada um, não. Cada um vai dar um pequeno testemunho. Nós vamos orar, irmãos. Vamos orar, louvar o Senhor, bendizer o nome de Jesus e clamar uns com os outros, todo mundo junto, individualmente, pelas igrejas perseguidas, nas 50 nações mais perseguidas. Então, não jogue isso fora, compartilhe com alguém e vamos juntos lá, tá certo? Esse aviso eu tinha. Vou deixar a Lena dar aviso do bazarzão agora. Enquanto eu vou repetir. Vamos lá, Lena. Bom dia, igreja. Bom dia. Pessoal, nós vamos ter no dia 11 de julho o nosso bazarzão. Que bom. Então, enquanto o Senhor achar alegria no bazarzão, nós vamos fazer. Então, nós vamos ter o 5º bazarzão. Então, muitas pessoas estão guardando as coisas em casa, todo
você já pode trazer para cá, para a Vide aqui no Manaim e também para a Vide Fernando Vilela. A Mazinha vai estar lá. Fica de pé, Mazinha. Olha lá, ó, quem não conhece a Mazinha, ela vai levar você até uma sala que você possa colocar, tá bom? E não se esqueçam que no dia do bazarzão nós precisamos de toda a igreja mobilizada para nos ajudar a trabalhar. Então você que pode e quer nos ajudar, cadê a Julie? Rapidinho, Julie, dê seu nome para a Julie, tá bom? Então, se você é novo na vida, o que eu posso levar? Tudo que esteja em bom estado, tudo que você compraria, tá? Você pode doar móveis, eletrodomésticos, roupas, sapatos, tudo, perfume, sem usar, desodorante, sem usar, tá? Então tudo que esteja muito bom, você pode levar, tá bom? E a última coisa, convidar os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, porque muitas pessoas são abençoadas com esse bazarzão, tá bom? Então, não compre nada novo, compre do bazarzão. Nós usamos esse ano, aqui toda a igreja eu vejo aqui pessoal com coisa do bazarzão. Deixa para você comprar lá, tá bom? E abençoe a igreja. Pega uma roupa que você comprou de R$100 e leva para a gente vender por R$1, tá bom? É assim, Deus abençoe. É isso aí mesmo, valeu, é isso aí, legal? E enquanto a gente canta essa canção especial, o Zezé vem à frente com a família, por favor. E a gente vai ter um batizado especial. Domingo que vem tem batizado de novo, hein? De criança de novo. E hoje tem um batizado de criança aqui. E as crianças vão se preparando aí para apresentar, hein? As mães aí, vai ser muito bom. Vem cá, Zezé. Você vem aqui comigo, vem cá. Cadê o Zé Inácio, a Elaine? Vem pra cá, né? A mãe da Cris, vem cá. Hoje é um dia especial de inauguração da Jogo Cerrado. A gente vai fechar chave de ouro, isso aí, abrir e fechar com batizado. Você ficou uma cadeira na sua mão, né? Isso, pega. Vamos lá, assim. Vamos cantar ao Senhor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, para mim é muita alegria, sempre muita alegria batizar criança, porque eu creio nessa aliança feita com a família, eu creio na palavra de Deus, que ela ensina que o compromisso que Jesus tem conosco é a partir da criança também, que está dentro da família. A criança não está fora, a criança não fica fora da mesa, ela se lambuza, às vezes não sabe comer direitinho e tal, mas a criança tem um coração muito mais puro do que o meu. E Jesus falou que delas é o reino de Deus. Então, muitos outros textos, né, relacionados a isso, além da aliança com Abraão, essa coisa teológica lá que não faz muito sentido nesse momento não. Mas o que faz sentido, Zezé e Cris, é que eu estou muito feliz por vocês dois especialmente, porque um dia eu te dei uma bronca aqui, né? Mas foi uma bronca legal. Foi assim, um despertar para você e Cris orarem mais sobre isso a respeito da Noemi. Porque olha que delícia, né? Como o Jim pregou, é uma delícia para a vida de vocês. Vocês dão uma vida por isso. É a figura do Pai, a figura de Deus amando, né? E por que fica de fora? Não fica. E o batismo é um sinal da nova aliança. Não é? Não precisa circuncidar hoje, mas a água, né, é um simbolismo apenas. E ela está dentro. Meus filhos estão dentro, os grandes, os pequenos, principalmente a partir dos pequenininhos, não é? E eu fiquei muito feliz da decisão de vocês, porque é claro que a gente não ia ficar com raiva um do outro por causa disso, não ia mudar absolutamente nada, porque é uma questão pessoal, familiar, uma decisão
íntima, interna, do Espírito. E eu creio que vocês oraram sobre isso e Deus falou. E hoje é uma data que nunca mais se esquece, 10 de maio de 2015, né? Inauguração da Jocum Cerrado, a presença do Senhor Deus aqui abençoando tudo, ainda mais abençoando especialmente a sua filhinha, né? Então nós vamos batizar, né? Deus te abençoe. Ela não vai gripar, não, pode ficar tranquilo, né? A mãe já fica preocupada, será que não está espirrando? Para o batismo. Não, vamos continuar. Água morninha, né? Morninha, tá vendo? Vem cá então. Isso. Vamos ficar em pé e vamos honrar esse momento, por favor. Vamos baixar. Isso. Noemi, minha querida, minha irmãzinha, eu te batizo, minha filha, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E peço ao Senhor que você seja uma missionária. De fato, que sirva o Senhor, que sirva o Rei, e que dê muitas alegrias ao coração de Deus, bem como ao coração do Zezé e da Cris. Que você siga o passo do seu pai e da sua mãe, e que você seja sempre alegre, doce, meiga, suave e cheia do amor do Senhor durante todos os dias da sua vida. Amém. Eu te abençoo, minha filha, com essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ok, agora vou entoar isso, não vai resfriar. Pode sentar, gente. Agora, o Rodrigo e a Tati estão aí? Vem cá, por favor. Rodrigo e Tati, rapidinho. Vem cá. Cadê o João? Vem cá, por favor. Ô Cirlei, vem cá com a Clarice, por favor. Vem cá, Tati. Cadê o João? Cirlei e Clarice, o Rodrigo pediu para a gente orar por ele, porque eles estão fazendo 14 anos de casamento. Né? Então, sobe, por favor, e vocês que são mais experientes e mais vividos, orem por eles, por favor. Valeu, Cirlei, você vai. Chega perto aí. Vamos orar por esse casal. Que alegria, Deus, que festa, tanto carinho, tanta adoração, essa palavra que encheu nossos corações desde ontem, quer nos deliciar na Tua presença. Obrigado, Deus, porque nós somos esses doces para o Senhor. Eu sei que à tarde, o Rodrigo, o João, como o Rodrigo gosta de dizer, tem como pai dele. O pai. O Sr. João, Finaldo, Saudoso, o Sr. João, que aqui nós conhecemos, é que é o pai do Rodrigo. Mas sempre como é gostoso, Deus, ter um irmão, ter um amigo tão chegado como o Rodrigo e falar assim: Lei, você é o pai para mim. Isso é muito bom. Obrigado por esse casal, por esses 14 anos, meu Deus, de vida matrimonial, pelo João, que é o presente, a delícia deles, meu Deus, que enche os olhos desse casal, que enche os nossos olhos, por essa família que está no coração da David, Rodrigo, Tati, João, em nome de Jesus, nós os abençoamos, e que esse amor que vocês têm, que se entrelaça, vocês três como trindade familiar, continua por muitos anos ainda, cada vez se fortalecendo, crescendo, exemplificando, sendo espelho para todos nós, em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Amém. Muito obrigado, valeu demais, momento lindo. E agora, as crianças têm presente para nós, não é? E depois então, eu vou passar para o Saulinho depois de vocês. Vamos lá.
Vocês podem ir então? Vamos lá? E a tia Nilce vai falar o que vocês vão fazer lá atrás hoje. Em nome do Ministério Infantil, queremos dar os parabéns a todas as mamães presentes, né? Como eu aqui, meus filhos já são maiores e eu não vou ter hoje o privilégio de receber um cartão feito por um dos meus filhos. Mas você que tem filhinhos pequenos aí, vão receber no final. As crianças agora vão sair, viu, gente? A gente vai lá para o fundo das crianças, abaixo da sala do Tio Bica, né? Até 8 anos. Podem ir para a salinha e nós vamos fazer um cartão bem bonito para a mamãe, tá bom? Podem ir, então as crianças podem ir. Vai lá. Vai lá. Saulinho, vem cá, por favor. Bom, hoje é um dia muito especial, por tantas coisas, por estarmos aqui, etc., mas muito mais especial porque a gente está inaugurando, junto com a igreja aqui, claro, o Joaquim Cerrado está puxando o carro, mas nós, como VID, né, Missão VID, nós estamos muito felizes de estarmos juntos com o Joaquim Cerrado. E o Saulinho comigo, como pastor, junto comigo, a gente dirigindo esse povo aqui de Deus e ampliando a visão. E temos recebido muitos presentes nesse final de semana. E a partir desse momento, então, fica com o Saulinho, com o Joaquim Cerrado. Ele vai falar o que está acontecendo, apresentar o nosso pregador da manhã, Jim Steer. Então, está com você, Saulinho. Uma coisa que eu esqueci. Hoje tem almoço normal, mas a partir de hoje eu queria pedir um favor a vocês. Você não deve pegar alimentação sem ficha. É claro que você não vai pegar refri, suco sem ficha, porque eles não vão te entregar o suco e refri sem ficha. Mas o almoço, muitas pessoas têm ido lá direto na fila e pegado o almoço, ou paga depois, ou anota e não pega a ficha. Sem ficha, não vai ter. Então hoje tem gente pegando a fichinha, senão você não vai pegar comida sem a ficha hoje. E também porque as cadeiras todas estão aqui, se você for almoçar lá, você deve levar uma cadeira, mas não leve dessa quadradinha aqui, por favor. Você leva da de redinha, tá bom? Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Essa carta não é escrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas, e nós publicamos. Não poderíamos estar mais seguros de que vocês são nossa carta de recomendação, escrita pelo próprio Cristo para Deus. Não pensaríamos em escrever tal carta. Só Deus pode escrever uma carta assim. Sua carta nos autoriza a levar adiante este novo plano de ação. O plano não foi escrito com tinta sobre papel, com muitas páginas de notas de rodapé, matando o seu espírito. Foi escrito em sintonia, o espírito com o nosso espírito, a vida de Deus com a nossa vida. Segundo Coríntios 3, na versão da mensagem, essa é uma palavra muito especial para nós como comunidade Joaquim Cerrado nesse momento. Foi algo que Deus falou conosco alguns meses atrás, quando estávamos dando os primeiros passos, e veio muito forte para nós esse convite do próprio Deus para que a nossa existência aqui nessa terra seja uma carta viva para Uberlândia, uma carta viva para o Triângulo Mineiro, uma carta viva para o Brasil, cartas vivas para as nações. E é assim que nós começamos então o Joaquim Cerrado. E para nós é uma alegria imensa estar aqui na VID, nessa celebração, para poder, junto com essa outra comunidade, com essa grande família, que é também minha família, que é a minha igreja, poder compartilhar desse momento tão importante, tão simbólico para nós,
aqui em Uberlândia. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está aqui, mas de uma maneira muito especial, aqueles que vieram de fora. Veio um grupo muito precioso para nós, amigos e familiares do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Macaé, de Franca, para estar conosco nesse final de semana, prestigiando. E para nós, como anfitriões, abrir nossa casa e recebê-los tem sido um prazer imenso. Então, sinta-se também em casa aqui na Missão Vide, você que veio de fora para estar junto na abertura de Jocum Cerrado. Em especial também eu quero apresentar o pessoal de Jocum 40 anos. Fica de pé aí rapidão, só para o pessoal ver vocês, os três. Emanuel, a Ananda e o Davi. Davi está aí? Aqui. Esse trio aqui é um trio muito abençoado. Eles estão rodando o Brasil, passando por todas as bases de Jocum. São quantas bases mais ou menos, Davi? 49 bases, né? E eles estão produzindo um documentário belíssimo sobre os 40 anos de Jocum Brasil, e aí passaram aqui na base mais novinha para já registrar esse momento. Vocês são bem-vindos, sintam-se em casa também. Obrigado, gente. Antes que eu me esqueça, hoje à noite nós vamos ter a continuação desse momento, dessa celebração sobre o Jocum Cerrado, na igreja Comunidade Cristã Aliança. O pastor Valdir está aqui, sua esposa, fica ali no bairro de Tibério. Você é nosso convidado às 19 horas. Você é muito bem-vindo para estar lá conosco. É na Avenida Rua Lisboa ou Avenida? Rua Lisboa 802. É ali junto com a Montreal, quase. Você pegando a Montreal ali, a Lisboa está ali naquele corner ali, sem medo de errar. Tá bom? E antes da gente passar por time rapidamente, eu queria te apresentar a nossa equipe. E hoje nós vamos apresentar de uma maneira muito dinâmica. Tem um vídeo que os meninos fizeram para apresentar para você um pouco da comunidade, da nossa família, dos membros de Jocum Cerrado. Ok? Vamos lá então? I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. Pensar em vida em comunidade é pensar na filosofia de uma unidade na diversidade. São pessoas que, mesmo tendo personalidades diferentes, conseguem conviver juntas, tendo um só coração. E é isso que nós, como Jocum Cerrado, queremos viver todos os dias aqui nesse lugar. É isso aí, então essa equipe, nós estamos felizes demais. Ainda faltam algumas pessoas que são parte integral da equipe. Nós temos Raul, que está em Florianópolis, Micaela, na Alemanha, que está chegando, Dudu e Alice, que estão na Suíça, que também estão vindo aí no próximo ano. Nós somos 21 pessoas e 4 bebês maravilhosos, essa grande família iniciando o Jocum Cerrado.
E um dos ministérios que Deus nos moveu e tem nos juntado e nos revelado como comunidade, como base, é o Ministério de Artes. Nós temos alguns artistas que têm a arte como vocação e tem nos últimos anos ouvido de Deus sobre como influenciar a arte hoje na sociedade. Como artistas que têm uma cosmovisão cristã, que ama a Bíblia e acredita e tem isso como verdade, pode ter um diálogo com os artistas do mundo afora. E a partir dessa indagação, desse coração, surge a companhia Cartas Vivas, também baseada na palavra de 2 Coríntios 3. E nós vamos iniciar oficialmente esse momento da companhia aqui. Eles prepararam algo para compartilhar com vocês, que expressa um pouco daquilo que eles querem desenvolver aí, junto com o Jogo Cerrado. Ok? Então, com vocês, companhia Cartas Vivas. Vamos lá. Postal, carta viva, boa nova do amor, vida real, te coloco como um selo em mim, pra outro ler, letra grande escancarada, janela, e sob os meus pés, as sandálias que gastei ao seguir, atravessar o mundo com você. De mim, levar na mala o bilhete da paz, como carteiro calado. Cartão postal, carta viva, boa nova do amor, vida real, te coloco como um selo em mim. Pra outro ler, letra grande escancarada, janela, sob os meus pés, as sandálias que gastei ao seguir, atravessar o mundo com você dentro de mim, levar na mala o bilhete da paz, como carteiro calado.
James, ou Jim, os mais íntimos. Se já é um íntimo, pode chamar de Jim, não tem problema. Por favor. Não precisa ser íntimo, não. Ok. Jim Steyer. Há 40 anos atrás, Jim chegava ao Brasil com a sua esposa, com um chamado no coração para treinar e enviar missionários brasileiros para as nações. E há 40 anos atrás isso soava muito estranho, e muito inacessível, inalcançável para uma igreja brasileira. Mas com o coração cheio e amando a Jesus acima de tudo, ele escolheu obedecer e está aqui. Hoje, nós como Jocum Cerrado, quando se inicia uma nova base, a gente tem um procedimento natural de uma base que já existe, já tem uma maturidade, que ela envia essa base nova que está começando e a gente possa caminhar juntos e prestar relatório e de alguma maneira ter essa cobertura sobre nós. E é muito bom para nós como Jocum Cerrado ter a cobertura do DIM e do CCL ali em Curitiba, como a base que está nos enviando, ele como meu tutor direto nesse processo, a gente começando aqui para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Eu quero, antes de passar para ele, eu queria honrar a vida do Jimmy nessa manhã aqui. Como eu estou na minha casa, na igreja, eu sinto muita vontade para fazer isso. A partir da obediência dele, da esposa dele, muitos jovens brasileiros têm, além de aceitado Jesus verdadeiramente, entendido o propósito de Deus para uma existência humana aqui nessa terra. E assim foi com a minha vida. Você está cansado de saber essa história, mas deixa eu chover no molhado de novo aqui. Com 16 anos, eu, um adolescente que ouviu falar de Jesus desde a minha tenra infância pelos meus pais, entro em contato com a equipe da Jocum numa praça aqui na cidade de Uberlândia, fazendo qualquer coisa lá de evangelismo. E aquilo me arrebata, aquilo mexe comigo. Eu então aceito Jesus verdadeiramente, como adolescente, com 16 anos, e logo em seguida, vendo aquilo e me relacionando com aquelas pessoas, eu sou motivado a olhar para o meu futuro com essa perspectiva de ser um missionário. E aí então, com 18 anos, tenho um privilégio maravilhoso de ir fazer TED lá na base, o Jimmy era diretor na época em Contagem. E a partir de então, minha vida, ela tomou esse rumo e é um prazer imenso hoje, com 31 anos, 13 anos depois. Para mim, para minha família, meus pais hoje, enfim, para todos que andam comigo, poder viver essa dimensão e dizer, eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Eu quero viver integralmente isso. E é muito interessante pensar que isso começou, Deus quis usar para esse processo todo, um jovem, um casal. Tinha só um ano de casado. Já tinha um ano de casado ou nem isso? Ainda não. Menos de um ano de casado, sem saber nada de português, com $6 no bolso, década de 70 no Brasil, ainda ditadura militar, ainda aquela coisa toda, a igreja brasileira não era longe de ser o que é hoje. Desembarcam aqui com um chamado no coração, com um coração aquecido, dizendo sim, Senhor, eis-me aqui. Eu queria honrar esse homem. Eu acho que palavras vão ser inalcançáveis agora para expressar a alegria do meu coração de muitas pessoas, e eu acredito no coração de Deus pela obediência de Jim Steyer de Campo. Então, obrigado, Jim. Sinta-se em casa, aqui a sua casa também, e é um prazer imenso ter hoje. Deus te abençoe. Bem, depois dessa apresentação, acho melhor eu não pregar. Daqui para frente só vou desiludir. Eu creio muito no uso das artes para discipular uma nação. Nossos jovens hoje aprendem muito mais dos artistas do que aprendem nas igrejas. E nós precisamos pegar essa oportunidade de usar arte para discipular gerações. Amém? Gostei de ter o grupo aqui. Hoje eu nunca sonhava em ver Frank e Zezé dançar.
Eu queria ver eles fazer assim com as malas da minha mulher. E arrebentar alguma coisa. Mas não precisa dançar para estar na Jocum. Eu, por exemplo, você pode me ver dançar um dia, mas se ver isso, saiba, você já morreu. Prazer imenso estar com os irmãos aqui hoje pela manhã. Vamos olhar a palavra e ver o que descobrimos sobre o coração de nosso Deus. Sabe, quando Angola estava em guerra civil, eu comecei a visitar lá. Eu conheci o pastor líder lá debaixo do marxismo, que era reconhecido pelo governo, e ele me convidava, e como americano eu ia lá. Ninguém lá sonhava que eu fosse americano. Na rua me chamava de camarada russo. Porque o governo americano sustentava o outro lado da guerra. E no meio de toda aquela violência e confusão foi a nossa equipe. E aí eles realizaram uma ideia de sonhando com missionários angolanos. Quantos creem que Deus quer que haja missionários angolanos andando pelo mundo, pregando a palavra? E não tinha... marxismo não funciona, viu? Se tem alguém aqui do PT que me perdoe, mas não funciona. Então imagine num país como Angola. Então a economia era uma bagunça mesmo. E quando realizaram a escola, não fazia sentido cobrarem dinheiro, cobraram um saco de milho por mês para fazer o curso. Aí podia comer o milho, podia trocar em outras coisas e assim realizar a escola. Na parte prática não havia quase lugar por onde podia viajar, porque a guerrilha controlava todo o interior e vocês só iam de cidade em cidade de avião, e os únicos aviões eram do exército, era quase impossível se mover lá dentro. Mas tinha uma cidade um pouco ao sul de Benguela, onde realizamos a escola, onde podia ir, 160 quilômetros. Então a equipe foi lá. E um dia na rua eles viram dois homens que eram diferentes, trajes diferentes, marcas no rosto, marcas de tribo, né, diferentes, e perguntaram lá, quem são aqueles? E a pessoa que eles perguntaram falou, nós não sabemos direito não, de vez em quando eles trazem algumas cabeças de gado aqui e trocam pelas coisas que precisam, moram nas montanhas ao sul. Então nossa equipe fez uma coisa muito perigosa. Começaram a orar por aqueles dois homens e o povo ao qual pertenciam. Né? Quantos sabem que é perigoso orar? Que quando você ora, Deus insiste que você se envolve. Né? Se você não descobriu isso ainda, vai descobrir. Então Deus falou com a equipe, vocês vão lá. Só que não podia ir. Mas eles queriam obedecer a Deus, então pediram uma caminhonete emprestada. E algum louco lá emprestou uma caminhonete, parece. E eles dirigiram para o sul, em território da guerrilha mesmo, e tinha que estacionar a caminhonete, e eles partiram a pé para as montanhas procurando este povo, o povo chamado Mucuando. Engraçado, todos os povos naquela região que cuida de gado, o nome do povo começa com Mu. Mucuando. Depois de 3 dias caminhando, eles acharam a tribo. E tinha décadas que aquele povo não havia recebido nenhuma visita. Então ajuntou todo mundo, que foi um evento. Né? E eles falam mucuando, mas lá tem as línguas bundo também. Me perdoe, mas eu não tenho o nome, né?
Tem o Ovimundo, o Quimbundo e outros mundos lá. Então, eles sabiam falar um pouco de Quimbundo. E tinha alguém na nossa equipe que falava também. Então, eles podiam traduzir do português para Quimbundo para Mucuano. E durante seu tempo lá, eles tinham uma Bíblia em Quimbundo, eles começaram a ler para esse povo e leram a história de Gênesis 11. E o povo mucuano, quando eles estão atônitos, eles falam assim um com o outro, acá. E começaram a fazer isso quando leram Gênesis 11. A equipe perguntou, por que vocês estão tão impressionados com essa história? Eles falaram, porque nós estávamos, nosso povo veio de lá. Gênesis 11 conta a história da Torre de Babel. E tinha na tradição oral do povo mucuano essa história da Torre de Babel. E fugiram daquele lugar e foram parar no sul da África, lá em Angola. Uma pergunta para os irmãos. Essa história aconteceu em Gênesis capítulo 11, ou se vamos falar em termos de anos e séculos, muito tempo atrás. Quando é que Deus começou a planejar alcançar os mucuanos? Pelo menos em termos da história humana, ele começou imediatamente, porque em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, fala assim: ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O mucuano está aqui. Mucuano é uma das famílias, uma das tribos, um dos povos na face da terra. Então eles fugiram daquele lugar melindroso que era Babel. E Deus imediatamente, pelo menos no texto bíblico, ele começou a perseguir este povo. Só que foi somente em 1990 e alguma coisa que finalmente o Evangelho chegou até este povo. Por que a demora? Bem, primeiro os judeus demoraram muito tempo para se livrar de idolatria, para poder receber o Messias. Mas não vamos culpar os judeus. Tem 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou e nos comissionou para alcançar o mundo, e ainda tem muitos povos assim na face da terra. Então nós não tínhamos uma resposta satisfatória para os mucuanos sobre por que demorou tanto. Mas nós alcançamos o mucuano, hoje é um povo cristão, eles estão enviando missionários para os outros povos mu, por aí tem os mucumbis e muitos outros mus lá. E tem as tribos bundu também. A maioria dos cristãos, eu tenho pesquisado isso de forma informal ao redor do mundo, eles sabem 3 versículos sobre missões. Eles sabem Marcos 16, 15, e por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Todo mundo sabe desse versículo. Nota comigo que ali fala de proclamação mesmo e fala de indivíduos. Então nós devemos proclamar para todos os indivíduos na face da terra. Amém? Isso inclui seu vizinho, a pessoa na sua firma, né? A minha esposa, a Pamela, ela tinha 16 anos e tinha uma vida toda desordenada, estava se destruindo mesmo. E ela conheceu um homem no Havaí,
no emprego temporário que ela tinha no circo. Quando terminou os 10 dias lá no circo, o homem pediu para ela ir levar ele no aeroporto, então ela levou. Ele tinha passado por Havaí e foi roubado, ele teve que trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar uma passagem para voltar para o seu país de origem. Lá no aeroporto, ele fez seu check-in, virou para a Pamela e disse: olha, eu quero falar contigo, podemos falar? E sentaram lá e ele compartilhou com ela como ele achou Jesus. Ele era marginal no seu país e foi preso, e lá dentro da cadeia alguém testemunhou para ele, ele achou Jesus, recebeu Jesus e sua vida foi transformada. Quando ele deu testemunho, ele perguntou para ela: você quer Jesus? E Pamela disse: eu quero, porque o coração dela estava queimando. Ele orou com ela, nessas alturas já estava dando a última chamada para o voo dele. Então ele tirou o Evangelho de João da mochila dele, deu para ela, disse aqui: leia isso todo dia e ore, você vai estar bem. E correu para o avião. Ele não tinha como discipulá-la, ensiná-la, mentoreá-la, mas ele proclamou. Quantos já ouviram alguém ensinar assim, com muita seriedade, que se não vai dar seguimento, é melhor nem proclamar, porque você vai produzir abortos espirituais ou algo assim semelhante? Geralmente é quem gosta do treinamento que fala assim. Mas não precisa falar assim. Proclame sim o Evangelho. Você nunca sabe o que vai acontecer quando você prega a palavra para alguém. A Pamela lia naquele... Como é que começa o livro de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e mesmo estava no princípio. Ninguém entende aquilo. Muito menos Pamela, que nunca tinha lido uma Bíblia antes, mas ela lia aquilo, aquecia o coração dela. Aí um dia ela estava na escola, era uma escola particular, às vezes tinha culto na escola, mas não era uma escola cristã não, podia ser culto até de budismo, qualquer coisa. Mas um mês depois dela receber Jesus no aeroporto, um jovem chamado Tom Rainey pregou a palavra de Deus sobre Jesus. Ele pregou o Evangelho com unção e poder. E ela correu lá depois e disse para ele: quem é você? E ele disse: eu sou cristão, mas eles não usam crente lá, fala cristão. Por que você pergunta? Ela disse: porque eu não sei o que eu sou, mas eu sou o que você é. E eu preciso descobrir o que você é para eu saber o que é que eu sou. Ele disse: eu sou cristão. Ela disse: vocês cristãos têm igrejas? Ele disse: tem. Onde é sua? E ela descobriu que a igreja dele estava perto de onde ela morava, no outro lado da ilha de Oahu. Então, domingo de manhã, um dia bonito, ela, como qualquer boa havaiana, ela foi para a praia. Ficou deitado no sol. Quando chegou 15 para as 11, porque nos Estados Unidos, geralmente, o principal culto da semana é 11 da manhã no domingo. 15 para as 11, ela levantou, enrolou a esteira dela, tirou um pouco da areia, colocou uma camiseta grande sobre o biquíni dela, colocou a havaiana no pé e foi para o culto de domingo da manhã na Assembleia de Deus. Não sabia de nada, mas foi muito bem recebida. Graças a Deus que alguém proclamou o Evangelho, amém? Amém. Agora, a gente só reparou isso depois de alguns anos no Brasil. Mas vocês sabem de onde era aquele homem? Era brasileiro. Os caminhos de Deus são misteriosos e profundos e insondáveis. Então temos que proclamar. Mas os crentes também sabem de Mateus 28, 18 a 20, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto,
fazer discípulos de todas as nações. Então não está falando de indivíduos e não está falando de proclamação, está falando corporativamente as nações, ou na verdade a palavra etnias, que nós chamaríamos de povos hoje, e está falando de um processo de ensiná-los tudo que Jesus havia nos falado. Então aí é prato cheio para quem gosta de ensinar, discipular, e é um desafio para todos nós, porque o desafio não é discipular as pessoas que vêm para a igreja, você notou? É para discipular nações inteiras. E a arte e muitas outras coisas entram. E as pessoas conhecem também Atos 1:8. Recebereis poder depois de vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ironicamente, aquele versículo é o que é mais usado para desencorajar pessoas com o chamado missionário. Você fala, Dini, mas como? Porque lá ele fala, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Então, geralmente é jovem que responde a um chamado missionário, né? Quase sempre. A gente dá um apelo missionário, todo mundo chorando, e um pinguinho de gente levanta a mão, que eles têm um chamado missionário, né? E os outros ficam olhando assim, oh, graças a Deus que não sou eu. E aí a gente conta alguma música meio fúnebre. Na minha época era assim, I'll go where you want me to go, dear Lord. Oh, man. Era mais ou menos assim. Agora estou entregando tudo a Deus, Ele vai estragar a minha vida. E os poucos que têm chamado chegam na frente e quase sempre são jovens, e é bonito, eles entregam tudo para o Senhor, para ir para missões, né? Também não tem nada. Então a gente tem que aproveitar, chamar os jovens, eles são melhores para aprender língua, para se adaptar ao clima, se adaptar à comida, formar amizades. Eles têm muitos talentos que não terão mais tarde, e é importante que aproveitemos a juventude para pôr eles lá no campo. Depois oferece muito treinamento. Mas quando as pessoas vão para seus conselheiros, falam, mãe, pai, ou pastor, ou alguém que eles confiam, fala, Deus me chamou para missões. Sabe o que é que eles ouvem? Meu filho, muito bonitinho que você tem esse entusiasmo para Jesus, mas trabalha primeiro aqui em nosso Jerusalém, depois que a gente termina aqui, depois você pode ir, ou pior ainda, eles falam, cuida primeiro da sua vida profissional, quando você tem todo o dinheiro alinhado assim, aí você dá um tempo para missões. Mas a Bíblia fala que não podemos servir dois senhores. Não podemos servir a Deus e a riqueza. Então, o Espírito vem sobre nós e nós nos tornamos testemunhas dele até os confins do mundo. Amém? Amém. Ele não está se referindo ali ao aeroporto lá em Belo Horizonte. Confins. Mas, veja bem, se eu não ficaria muito assim confiante em investir minha vida em alguma coisa que tem somente 3 referências. E eu já vi ondas de ensino, eu estou no ministério, acho que é 47 anos agora, não sei. E eu já vi muitas ondas na igreja. Vem um ensinamento baseado em 2 versículos aqui, a metade de um versículo aqui, 1/3 parte de um versículo aqui para ligar as 3, e fica tudo assim. E aí sai uma onda de ensinamento e todo mundo acha por um tempo que é a resposta e entra na onda, né? Quantos já viram ondas assim? Mas não dura nada. Depois passa, não resolveu nada. Eu gosto de coisa que tem conteúdo bíblico, amém?
que tem peso no texto da palavra. Imagine minha alegria ao descobrir essa passagem aqui em Gênesis, onde Deus fala com Abraão que o plano dele é abençoar todos os povos. Então nós podemos olhar também o próximo patriarca. Olha aqui, eu bati no meu... Me dá um momento aqui. Quem é o próximo patriarca depois de Abraão? Isaac. Gênesis 26. 2 a 4. Deus vem para Isaac e não desces ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Você vê que Deus está fazendo grandes promessas para Abraão e para os descendentes de Abraão, que é o povo de Israel, né? Os judeus. Ele prometeu isso para Abraão e está prometendo e repetindo para Isaac. Mas não tem só esse pensamento na aliança que Deus faz com os patriarcas. Tem sim a promessa de abençoar. Quantos aqui já foram profundamente abençoados por Deus? Isso nós chamamos a linha de cima. Ele tem duas partes aqui. Eu peguei isso com o meu amigo Ron Hitchens. Isso é a linha de cima, tudo que Deus fala que vai abençoar Israel. E linha de baixo é quando ele fala, e como ele fala aqui também, continuando, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus repete, ele fala sobre todos os povos com Abraão e agora com Isaac, e ele repete, ele fala que ele vai usar para abençoar todos os povos. Quem foi o próximo patriarca depois de Isaac? Jacó. Gênesis 28, 13 e 14. Perto dele estava o Senhor e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o oriente, e para o norte e para o sul. Agora, eu li até agora, foi linha de cima ou linha de baixo? Está abençoando, prometendo bênção para Israel ou está falando dos outros povos? Bênção para Israel, então é linha de cima. Mas ele continua também. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Mais uma vez, ele repete. Aí ele vai a Abraão e ele jura. Em Gênesis capítulo 22, 15 a 18, ele falou com Abraão: eu juro por mim mesmo. Por que Deus jurou? Os homens juram também, né? Quando você vai testemunhar diante de um juiz, assim, num processo na justiça, você tem que jurar que vai contar a verdade. Por que é que o homem jura? Ou, até com o nosso amigo quando criança, quantos já falaram com os seus amigos quando criança? Não, eu juro por Deus, é verdade. Já falou? Por que a gente faz isso? Nós fazemos isso porque somos mentirosos sem vergonha. E a vez que nós estamos contando a verdade, aí tem que jurar, porque no resto do tempo a gente mente que Deus mente? Zezé, vem cá, você pode ser meu voluntário. Zezé é meu voluntário. É como se Deus estivesse falando para Abraão: eu vou te abençoar e tudo e tal. Aí quando Deus falou, eu juro, porque em Israel, naquela época, o juramento era vida ou morte. Você lembra do homem que
prometeu a Deus que ia sacrificar. A primeira coisa a sair da casa dele, acabou tendo que sacrificar a filha. Era vida ou morte. Para nós, juramento não é muita coisa. Mas quando Deus falou com Abraão, eu juro por mim mesmo, Abraão teria feito assim. Então é mais ou menos como Deus estivesse falando com Abraão. Ele fala: Abraão, eu vou te usar, etc. E ti serão abençoados. Agora, presta atenção! Eu não queria rasgar a roupa de dançarina. Deus enfatizou. Se você quer ler como Deus estava enfatizando, leia depois em Hebreus 6, de 13 a 18. Hebreus 6, de 13 a 18, se refere a essa passagem e fala que Deus fez para ênfase em duas coisas que era impossível que Deus mente. Ele jurou por si mesmo para mostrar a imutabilidade do seu propósito. Esse compromisso com os povos não é coisa pequena para Deus, não. Não tinha como ele enfatizar com mais força do que jurar para Abraão. Ele dá um peso muito grande. E nos livros da Bíblia, essa linha de cima e linha de baixo, esta preocupação de Deus com os povos da terra é um tema constante. Sim, os especialistas falam que 55 mil vezes mencionam isso. Eu não contei, nem vou contar. Eu vou acreditar nos especialistas, amém? Investir uns 2 anos contando, eu não quero. Mas é muito. 55 vezes especificamente cita a aliança. Um dia eu estava começando a sentir o peso disso na palavra. Eu abri minha Bíblia bem no meio para ver se eu achava alguma coisa naquela parte onde abria, né? Sobre a linha de cima e a linha de baixo. Então eu abri minha Bíblia assim, coloquei o dedo. Quantos usam esse método para se orientar na Senhora? Você abre a Bíblia com o dedo do livro. Daquele dia eu fiz isso. Aí eu abri e coloquei. E lá estava Salmo 67. Então, os irmãos entenderam linha de cima e linha de baixo? Linha de cima, as promessas dele de abençoar o povo dele, que na época era Israel. Linha de baixo, ele promete abençoar os outros povos na terra, que ainda não são povo dele. Amém? Então, linha de cima e linha de baixo. Nós vamos fazer uma prova agora, para ver se você entendeu. Você não sabia que ia fazer prova na igreja hoje, mas vamos fazer. Eu vou ler Salmo 67. Se é linha de cima, você vai afinar a voz um pouco. Não exagere, não. E pôr a mão aqui em cima e falar, linha de cima. Se é linha de baixo, você vai pôr a mão aqui embaixo, fazer assim e falar, engrossar a voz um pouco. Linha de baixo. Então vamos ensaiar. Primeiro linha de cima. 1, 2, 3. Linha de cima. 1, 2, 3. Linha de baixo. Aí vocês pegaram a ideia. Agora, nada de você esperar ver o que seus vizinhos vão fazer e depois você põe a mão. Você tem que fazer na hora que eu leio, tá bom? Porque sempre a gente gosta de humilhar algumas pessoas com essa prova. Tá, vamos ler aqui, Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Linha de baixo. Vocês esperaram me ver, hein? Mas por que é linha de baixo? É linha de baixo porque ele está falando para abençoar o povo de Israel, né? Ok, vamos continuar. Para quem se conheça na terra o seu... é verdade, é linha de cima. Eu estou coberto de humilhação.
Vamos fazer o primeiro versículo de novo. Eu vou confundir todo mundo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Linha de cima. Agora sim, agora tudo fluiu. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Essa turma é esperta. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. De cima. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O professor guarda a pergunta mais difícil para o fim, né? É linha de cima e linha de baixo naquele versículo. Mas esse é um tema constante na palavra. Não depende de 3 versículos de jeito nenhum. Em Lucas capítulo 4, você pode anotar lá, não vamos lá por causa do tempo, mas Jesus saiu do deserto, ele pregou lá na sua terra. E ele pegou, foi uma passagem de Isaías, uma passagem messiânica. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele falou: está cumprido aos teus olhos, diante dos teus olhos hoje esta palavra. Então todo mundo na sinagoga naquele sábado sabia que Jesus estava dizendo: eu sou o Messias. Lucas 4. E falaram muito bem dele. Eles não achavam ruim que ele era, estava dizendo que ele era o Messias. Aí devolveu a assistência, sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntaram: não é esse o filho de José? Isso depois dele dizer que era o Messias. Mas olha o que ele falou depois. Ele falou que em Israel havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Ele vai para as próprias escrituras dos judeus e fala: olha esse exemplo. Essa viúva era judia? Não era. Ela era de um povo gentio. E Deus deixou de abençoar todas as viúvas e Israel abençoou essa viúva. Os judeus não tinham teologia assim não. Eles achavam que Deus tinha escolhido os judeus acima de todos os outros povos na terra e que os judeus eram o predileto dele e que ele ia abençoar os judeus e acabar com os outros povos. Essa era a sua teologia, ou pelo menos colocar Israel dominante sobre todos os outros povos. E quando Jesus foi para a própria escritura deles para mostrar que Deus amava os outros povos na pessoa desta viúva, eles não gostaram. Deus tem acepção de pessoas? Não. Ele tem acepção de povos? Também não. Ele escolheu Israel? Escolheu. Israel recebeu um chamado de grande honra? Recebeu. Ele amava Israel mais que os outros povos? Não amava. Ele tinha que escolher alguém. Se não fosse Abraão, ele teria que escolher outro, porque ele tinha que criar uma nação
que tivesse no seu DNA cultural condições de receber o Messias e entender a expiação. Se mandasse Jesus no meio do Egito, lá com tantos deuses, e ele começasse a fazer milagres e ressuscitar do morto o seu amigo e fazer coisas assim, eles iam fazer de Jesus um outro Deus e ninguém ia entender nada. Então Deus investiu pesado nos judeus, preparando o caminho para o Messias. Mas o plano de Deus nunca foi só Israel. O plano de Deus foi sempre abençoar todos os povos, porque esse é o coração de nosso Deus. E aí Jesus aqui em Lucas, ele vai além, ele fala, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. É como se ele tivesse escolhido alguém. Naamã era o carrasco de Israel. Ele matava as crianças, matava as mulheres, abria a barriga das mulheres grávidas. Ele mandava os soldados dele pegar as crianças de 1, 2 anos e bater a cabeça na parede para matar. Ele era terrível. É como Jesus tivesse escolhido Hitler para o judeu de hoje, dizer Deus ama também Hitler. Então eles ficaram com uma raiva dele. E aqui que eles tentaram jogar nele pelo penhasco. Não porque ele disse que era Messias, mas porque ele disse que era Messias de todos os povos. Quantos querem servir esse Deus que ama todos os povos? Pedro, no dia que ele pregou, depois de curar o coxo lá diante do templo, ele ensinou a aliança. É por todo o Novo Testamento. Eu espero que depois de hoje de manhã, quantos aqui já tiveram experiência? Você nunca notou um modelo de carro, uma marca de carro, depois sua família adquiriu aquele carro, você só viu aquele carro por todo lado. Eu espero que isso aconteça contigo na palavra agora, que você esteja lendo e de repente você vai falar, linha de baixo, outra linha de baixo. Porque a Bíblia está cheia deste assunto. Em Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 8, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. O que eu estou te dizendo hoje de manhã, irmãos, não é de interpretação subjetiva. A própria Bíblia dá essa interpretação ao que Deus falou com Abraão. Mas vocês sabem que esse plano de Deus para todos os povos, a Bíblia termina com isso também. E no final de Gênesis nós vemos o rio de Deus fluindo em Nova Jerusalém, e saciados pelas águas do rio de Deus, as árvores crescem nas beiradas do rio, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Nunca Deus excluiu no seu plano. Ele é um Deus de inclusão. Efésios capítulo 1 fala que Ele nos criou para adoção. Eu gosto demais. Você escuta pessoas falar, nós fomos criados para, e eles dão muitas respostas, né? Os que gostam de liderar louvor falam que fomos criados para adorar a Deus. Os que gostam de certo tipo de teologia falam que nós fomos criados para glorificar a Deus. Alguns, na sua postura, dá a impressão que nós fomos criados para servir a Deus. Agora, glorificar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, todos são coisas boas que deviam nos motivar. Mas o que motivou Deus quando Ele nos criou? Deus vivia sozinho?
na eternidade passada, antes da criação, Deus vivia sozinho? Não, porque Deus é família. Irmãos, o universo é um lugar muito diferente do que seria se Deus fosse um indivíduo isolado. Ele não é, ele é desde a eternidade, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é família. E o que você acha da família de Deus? É disfuncional ou mais ou menos? Né? Como seria a família de Deus? Pode falar, é perfeito. Família de Deus é perfeita, perfeita em união, perfeita em comunhão, perfeita em alegria, perfeita em propósito, perfeito em ambiente, perfeito no trato que dá um para os outros, perfeito em amor, perfeito em todos os sentidos. Deus é um Deus egoísta ou ele é por natureza um Deus generoso? Ele é generoso. Então, segundo Efésios capítulo 1, ele queria estender aquela bênção de pertencer àquela família para alguém, mas não tinha ninguém. Não tinha uma criatura que pudesse cumprir esse papel. Então ele criou o homem. Já que é dia das mães, deixe-me dizer uma coisa aqui também. A Bíblia fala, ele criou o homem na sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Não pense que o homem é feito na imagem de Deus e a mulher não. Ele criou homem e mulher na imagem e semelhança de Deus. E Deus tem todas as qualidades de masculinidade e feminilidade, no melhor sentido. Mulheres, vocês são criadas na imagem e semelhança de Deus, tanto quanto o homem que está do seu lado. Amém? Vocês parecem que não têm certeza agora. Então vou fazer uma pergunta. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Fala amém? Amém. Agora é convicto, né? Ele criou homem, onde fala Deus os criou na sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Deus falou assim? Amém. Amém. Fala forte, porque está escrito lá em Gênesis. Fala amém forte. Amém. Amém. Então, a mulher é tão na imagem de Deus quanto o homem? Amém. A Bíblia refere a Deus no masculino, talvez por uma questão de conveniência gramática, não sei, mas Deus, na verdade, não é um ser sexual. Mas ele tem essa coisa que a mulher tem de querer colher as pessoas, de nutrir, de receber, de cuidar. Quantos já experimentaram essas qualidades de Deus na sua vida? Glória a Deus por isso. Talvez pela gente enfatizar só os atributos masculinos de Deus, que a Igreja Católica criou toda essa mitologia sobre Maria, porque o ser humano precisa do feminino também. Não sei. Mas eu sei que nós somos feitos na imagem e semelhança de Deus. E Jesus disse que como uma galinha quer ajuntar seus pintinhos embaixo das suas asas, Jesus quer nos ajuntar. Ele usou lá uma metáfora masculino ou feminino para se referir a ele mesmo. Feminino não é o galo que ajunta os pintinhos. Então Deus nos criou para adoção, não por nada que ele fosse receber da gente, mas ele nos criou para nos receber na família dele. Isso que é a adoção. Eu e minha esposa temos 2 filhos adotivos. Tem nosso nome, tem inclusão, tem todos os direitos de nossos filhos biológicos. E Deus quer nos incluir assim. Quando Jesus orou em João 17, ele orou para essa unidade, que seremos um como ele e o Pai são.
Agora, diante deste Deus, nós devemos ter uma grande vergonha, que tem tantos povos na terra que ainda não ouviram falar de Jesus. Quantos querem trabalhar com Jesus para que todos os povos sejam adotados na família de Deus? Se esse é seu desejo, e mais do que seu desejo, você vai se engajar, você vai se envolver de alguma forma. Fica de pé, eu quero orar. Deus, nós amamos a Tua Palavra, nós amamos as Escrituras, e nelas, apesar de serem escritas quase que exclusivamente por judeus, vem constantemente, Senhor, a revelação do Teu coração para todos. Não é só todos os povos, é todos os indivíduos também. Tu não queres, Senhor, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tu és um Deus que nos chama para fazer parte da Tua família. E nós falamos, sim, Senhor, muito obrigado por este maior privilégio que podia existir. Maior expressão de amor e de generosidade. O Senhor não nos criou porque tivesse uma esperança de receber algo de bom. Nos criou de pura generosidade. E desde antes da fundação do mundo, Teu plano é incluir os gregos de Éfeso e os povos aos quais nós pertencemos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo Deus que Tu és, pelo coração que tem. Agora, olha meus irmãos aqui hoje de manhã. Eles estão de pé, se voluntariando para cooperar contigo neste grande propósito que existe já há milhares de anos, do qual você não vai desistir, Senhor. Jurou! É um propósito imutável. Então, eis-nos aqui, Senhor. Nos envie, nos use, nos guie, nos dê sabedoria e poder e autoridade para a gente alcançar as nações do mundo. Para que seja cumprido Teu plano de amor. Que esta missão vinde aqui seja grande na terra, no seu alcance. Que em Jocum, aqui no Cerrado, seja grande na face da terra, na sua participação. Nós queremos cumprir o desejo do Teu coração e o plano milenar que o Senhor insiste em cumprir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Saulinho, vem do ladinho aqui. Nós vamos orar de novo e agradecer a Deus pela vida do Jimmy, especialmente hoje à noite ele vai estar na Igreja Cristã Aliança, e eu quero convocar você, que você faça forças. Nós temos só essa celebração de domingo de manhã para dar para você e sua família o domingo inteiro, para curtir, para estarem juntos, etc. Mas de vez em quando tem uma programação especial que você não pode perder. E hoje à noite eu creio que vai complementar mais ainda aquilo no seu coração, no meu, do Saulinho, de todos nós, se nós formos lá na Igreja Aliança, do pastor Valdir, e ouvirmos mais uma vez e aceitarmos o apelo mais uma vez. Então nós queremos, como igreja, abençoar a vida do Jimmy, agradecer a ele, a Pâmela, por terem vindo ao Brasil, porque receberam um chamado de Deus. É interessante quando ele falou que aquele missionário brasileiro falou para ela. Nem missionário, Pois é, aquele viajante brasileiro falou lá com ela, e ela veio para o Brasil e hoje está aí. E hoje o fruto disso é maravilhoso. A gente só vai saber disso na eternidade. Então eu quero que o Saulinho ore
pelo Jimmy, que você estenda as mãos para cá e nós o abençoaremos de novo. Senhor, obrigado pelo privilégio de entendermos o seu amor à medida que caminhamos contigo, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro e esse amor, ele é a inspiração máxima e única, Deus, para aqueles que querem viver o teu reino, Pai. Obrigado porque a expressão viva desse amor, configurado em obediência, em dedicação, em renúncia sem medidas, está aqui do nosso lado, está aqui presente hoje na nossa casa, Deus. Obrigado pela vida do time, da Pâmela, dos seus filhos, essa família, Deus, que ama o Brasil profundamente, como ele mesmo diz, sente-se adotado, Deus, pelo povo mineiro, inclusive, como um mineiro aqui, Deus. Senhor, que coisa preciosa, Pai, podermos hoje, como igreja brasileira, ver isso, compartilhar disso, ouvir sobre isso, termos nossos corações edificados pelo Senhor através da vida do dia. 40 anos depois de tudo ter acontecido. Nós como igreja, como uma comunidade, como uma família aqui de São Vite, nós queremos abençoar este homem nessa manhã. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor renove as revelações do Senhor sobre ele. O Senhor continue o enchendo sem medida, Pai, sobre todas essas palavras tão preciosas, tão próprias, vindos do seu trono sobre a vida do Jimmy. E ele continue, sim, Senhor, com essa generosidade revelacional, com esse coração humilde, Pai, com essa simpatia, Deus, esse homem engraçado, e ao mesmo tempo doce, ao mesmo tempo forte, Deus, naquilo que acredita, abençoando o Brasil e as nações, Pai. Nós queremos sim, Senhor, te pedir, Pai, vem sobre ele, renove o seu vigor físico, vem sobre Pâmela ali em Curitiba, diante das suas enfermidades, Deus, que o Senhor continue sustentando o seu espírito, Pai, para aqueles que a conhecem de perto, como eu tive o privilégio com Diana, Deus, e ser tão abençoado por aquela mulher, Deus, que mesmo com as suas enfermidades, te ama profundamente e vive esse amor e não retrocede no caminho, Deus, diante de nenhuma circunstância. Nós queremos te pedir, Senhor, alcance agora nesta manhã, nesse Dia das Mães, ela que como mãe veio para o Brasil, teve seus filhos aqui, adotou crianças brasileiras, Senhor, e ama essa nação. Que o Senhor a toque ali aonde ela estiver, que ela se sinta renovada pelo seu amor, esse amor materno que também é seu, como nós aprendemos hoje mais uma vez, que nos inclui, que nos nutre, que nos afirma, Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Fica conosco nesse dia, continue fazendo essa boa obra e que possamos sempre lembrar a nós mesmos que é Cristo em nós a esperança da glória. Que isso nos basta. No nome de Jesus. Amém. Valeu, beijão em todos vocês e vamos lá. Deus abençoe.